Boa, Edu, a gente vai atualizando e acompanhando também o tricolor paulista, se preparando para o retorno do nosso futebol nacional. E nessas de quem volta, quem não volta em data FIFA, o Martínez ontem levou o cartão amarelo, está suspenso para a próxima partida da Venezuela. O corintiano adorou, porque ele deve então voltar, né? E já vou chamar o Vladimir Bianchini para essa sequência do Corinthians, que é tão importante, envolvendo o Brasileirão, envolvendo o Sula e também a Copa do Brasil. Mas fora de campo, os bastidores também agitados por aí, hein, Vlad? É isso, Bruno. Voltando a falar do Corinthians aqui no Sport Center, o Timão que ontem manifestou o desejo ao Flamengo de exercer o direito de compra do goleiro Hugo Souza a partir de janeiro do ano que vem. Vai pagar cerca de 800 mil euros, aproximadamente 4,8 milhões de reais, em 4 parcelas semestrais que vão até o meio do ano que vem. O Hugo Souza vai assinar um contrato com o Corinthians de aproximadamente 5 temporadas e o Flamengo está tentando, de alguma forma, melar um pouco a negociação, dizendo que gostaria de ter algumas garantias financeiras ou que o Corinthians adiantasse um valor em relação a essa compra, que só será feita apenas no ano que vem, mas o Corinthians está escorado no contrato que fez com o Flamengo no empréstimo do jogador. Também falando a respeito dos problemas fora de campo, a Esportes da Sorte está autorizada a permanecer na camisa do Corinthians por um ofício enviado pela CBF na data de ontem, porque como ela conseguiu uma regularização junto à Loterge, que é a loteria estadual do Rio de Janeiro, a Esportes da Sorte pode continuar sendo exibida e estampada na camisa do Timão. Lembrando que as bets, todas as empresas, para operarem no Brasil, precisam estar regularizadas na Fazenda até a data de hoje. Então os clubes estão ainda um pouco cautelosos em relação ao que vai acontecer nos próximos dias, mas pelo menos por enquanto a notícia é que a Esportes da Sorte está autorizada a permanecer no Corinthians. Falando a respeito da equipe que se prepara para compromissos importantes contra o Racing pela Copa Sul-Americana, contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e contra o Flamengo pela Copa do Brasil, a equipe está treinando sem 3 jogadores. O José Martínez, que serve à seleção venezuelana, recebeu o 3º cartão amarelo, volta mais cedo, então provavelmente para o primeiro jogo do Corinthians pós-data FIFA, ele deve estar em campo. Os outros atletas são o atacante paraguaio Ángel Romero e também o jogador Félix Torres, que é um defensor da seleção equatoriana. Timão treina bastante aqui no CT Joaquim Grava, visando justamente os próximos duelos que são muito importantes na temporada, que podem definir o futuro do Corinthians, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é a prioridade da equipe no ano. Volto com vocês. Vlad, vamos por partes então, porque o Vlad trouxe todo esse panorama muito importante, né, para desenhar esse cenário do Corinthians, mas começando pelo Hugo. Então a gente tem os números dele que, assim, posso olhar para os números, mas já dá para falar, né, que obviamente ele é muito importante para esse time do Corinthians. Gols prevenidos, 7. Quando a gente pensa ali naqueles gols esperados, né? Quase 4 defesas por jogo, 78% de aproveitamento e 7 clean sheets. Jogos, então, sem sofrer gol. E o Corinthians exercendo o que a gente imaginava ali do direito dele de comprar o jogador, certo? Até porque eu acho que, entre aspas, ficou barato, né? Ficou. Sim. Do mesmo jeito que foi caríssima a contratação do lateral, Mateuzinho? Do Mateuzinho, né? Que o Corinthians pagou uma grana danada para um jogador que o Flamengo não tinha interesse. Eu acho que aí foi o contrário. Talvez o Flamengo não imaginasse que o Corinthians contratasse um goleiro titular tão importante por 4 milhões de e aí reais. Sinceramente, nem é culpa do Flamengo. Porque a carreira do Hugo foi tomando um corpo bem diferente do corpo do início. No início, você pensava, esse menino não tem limite, ele é muito bom tecnicamente, acabou. Tem pra ninguém. Aos poucos, ele teve um erro aqui e tal, e como a Mariana me ensinou durante esses dias, na semana passada, os fatos vão acontecer. A questão é como você lida com eles. O que você faz com o seu dia seguinte. Isso é experiência. Isso é experiência. Esses cabelos brancos... Ela falou isso? Falou. De verdade. E aí, assim, naquele momento, as reações do Hugo não foram tão boas. Sim. E você entende até que o Flamengo tem... Eu falei, assim, realmente, tal. Vamos colocar um valor aqui diferente do valor de mercado dele. E o Corinthians aproveitou. E o Hugo aproveitou, especialmente. Muito. A gente fala de um Corinthians que, principalmente no início da temporada, se for analisar algumas das contratações, custo-benefício péssimo, né? Você citou o Mateuzinho, Pedro Raul. 5 anos de contrato. Pedro Raul é o símbolo do planejamento equivocado, né? Que precisou de um
uma rota sendo ajustada no meio da temporada com as contratações. Agora, a contratação do Hugo Souza é de ótimo custo-benefício. E eu lembro até quando o Hugo Souza foi oficializado, enfim, a gente estava aqui e a gente falava sobre um status de um cara com potencial, mas que a gente não tinha certeza ainda. Seria mais uma aposta para o Corinthians. Hoje ele é uma certeza, ele mostra que amadureceu, ele é absolutamente decisivo de maneira frequente para o Corinthians. Se o Corinthians está vivo nas Copas, muito por conta das digitais ali do Hugo. E no Campeonato Brasileiro, né, se você tem ali a segurança, pelo menos no gol, é por conta dele. E é um cara com potencial para... Não estou falando para agora, tá? Mas ele tem idade e tem potencial para a gente pensar em renovação para a seleção brasileira no futuro. E é incrível como, se alguém um dia te falar assim, o mundo dá voltas, você pensa assim, mas não sei se dá essas voltas assim mesmo. O Corinthians tinha o Cássio, o Carlos Miguel e tá super feliz com o Hugo. Marra, é o que eu tô te falando. Pega o noticiário, por isso que é muito difícil aqui, quando a gente às vezes vai debater, a gente fica lembrando se isso foi nessa temporada. Se foi na temporada passada, ou se foi mês passado. Ou se faz 10 anos. Né? Gente, o que é isso? O Cássio, a gente tava há pouco tempo... Foi nesse ano o Cássio? Foi esse. Foi. Entende? É uma loucura. Não, e ainda teve o Carlos Miguel depois. Aí teve o Carlos Miguel, toda a confusão. O Donelli entra nesse... o Cássio foi porque o time não andava na Sula e ele, se eu tô atrapalhando, eu saio. Sim. O Corinthians agora tá na semifinal. A Lili semifinal. Nascimento que tá 7 meses, tava 25 meses grávida. 3 meses já com a criança. Já tem 4 filhos agora. E o Carlos Miguel entra, soluciona o problema. Isso. Vai embora. Vai embora, né, pra Premier League lá pro Nottingham, e o Corinthians consegue ter essa criatividade por um preço acessível. Mas assim, também foi um risco, porque... Isso não, foi uma aposta. Sim. Porque ele não sai daqui, você pega um goleiro, Cássio, experiente, pronto. Aí Carlos Miguel, que ganhou espaço, mas estava bem. Então ele tava muito bem. Tava super querido pela torcida. E aí você traz o Hugo, que a última memória é qual? Da torcida do Flamengo xingando. Você não tá contratando a certeza ali, trazendo Não, era uma aposta. Uma aposta que se tornou uma solução, né? De uma maneira concreta. E assim, substituir o Cássio já seria muito difícil naturalmente para qualquer goleiro. O que amenizou na época era que o Carlos Miguel já estava pedindo passagem e o torcedor do Corinthians depositava uma confiança em um cara que não foi para a Premier League à toa. Só que assim, o que deveria ser um problema no gol, não foi um problema, né? Porque o Hugo, de fato, mostrou o potencial demais. E 2 coisas da negociação. Primeiro, surgiu aquela história assim, mas o Corinthians agora tá querendo parcelar. Depois os nossos colegas, o Marco Belo, o Vessone, eles deixaram claro que não é que o Corinthians tá querendo, estava previsto no contrato. E aí, se o Corinthians tem essa possibilidade, né? Tá no contrato. Dentro do direito. E a questão do Flamengo também exigir uma garantia, isso também ainda dentro do normal, não é, Marra? Claro que sim. Isso é normal de qualquer relação comercial. Assim, você vai pagar algo, me mostre que você tem condição de pagar. Eu não vejo como problema isso. E, Marra, ainda mais normal por conta do histórico de negociação entre Flamengo e Corinthians na transação ali do Mateuzinho. Até para você se resguardar e proteger, isso é normal do mercado. Claro que sim. Então, é um pedido absolutamente normal do Flamengo. O Vlad está de volta conosco. Tem também a questão que a gente falava da vaquinha, né, Mari? Para o pagamento do estádio. Então, ontem, uma nova nota da o quê? Essa frase. O quê? Tem também informação da vaquinha para o pagamento do estádio, né? Como as coisas funcionam no futebol brasileiro, né? É engraçado, mas é preocupante. Você lembra quando você era nascida, quando teve o Disque Marcelinho Carioca? Não. Você lembra disso, Marra? Nascido, mas não... O Vlad não lembra. O Vlad o Vlad sabe de tudo. A Federação Paulista... Como não? O Vlad... Não sei, você ligou lá, Vlad? Porque a Federação Paulista contratou o Marcelinho Carioca. E a torcida que mais ligasse, lembra, Vlad? E o torcedor que mais ligasse dos 4 grandes de São Paulo ia receber o Marcelinho. Adivinha qual foi a torcida que mais ligou? Eu lembro. Tinha palmeirense ligando no número do Corinthians, porque não queria o Marcelinho Carioca no Palmeiras, Vlad. Foi, e uma ação feita pelo presidente na época, que era o Eduardo Fará, e até o Marcelinho na época vestiu uma camisa dividida dos 4 grandes e tudo mais. Eu lembro muito bem dessa parte do Disque Marcelinho. E pro palmeirense também, lembra da história do Wesley, lembra? Que o pessoal fez vaquinha para contratar o jogador, mas não acabou conseguindo atingir a meta para fazer o pagamento, então teve até um problema em relação ao conselheiro que pagou, depois entrou com processo, a gente lembra dessas histórias. Já a torcida Gaviões da Fiel garante que pode conseguir
pagar o montante de aproximadamente 710 milhões de reais, que é a dívida do Corinthians com a Caixa em relação a essa parte para quitar a Neoquímica Arena. Ela disse que tem algumas garantias e já abriria uma conta na Caixa e também faria uma promoção, né, uma vaquinha, como vocês mesmos disseram, justamente para que o torcedor do Corinthians pudesse depositar um valor que depois seria quitado em relação a abater essa dívida com a Caixa Econômica Federal. Lembrando que essa ação não teria relação direta com a diretoria, seria uma coisa dos torcedores, porque aí seria uma relação independente em relação à diretoria do Augusto Melo. É que assim, é curioso e é legal, mas é como você falou, né, Bruno? É a ordem inversa das coisas, né? Eu acho que assim, eu quero ouvir o Marra e o Donan. A atitude da torcida é muito legal, né? Isso. Assim, dentro das dificuldades, dos problemas todos que envolveram a construção do estádio. Eu lembro lá atrás que em 2011, 2012, quando ele foi concebido, o presidente André Sanches falava em 12 anos vai estar pago, 12 anos bateu agora. E a dívida está aí de 700 milhões. A gente só não pode esquecer que 700 milhões de reais é muito dinheiro. Muito. Ninguém duvida da força da torcida do Corinthians. Mas o valor, assim, você juntar 700 milhões de reais... É muita coisa. Você já ligou no Criança Esperança? Uhum. Todo mundo já ligou no Criança Esperança. Sim. Não é? Todo mundo, se já não ligou, conhece quem já... Não, todo mundo já ligou, já. em algum momento. Sim. São 40 anos de Criança Esperança. Em 40 anos, sabe quanto eles arrecadaram? 480 milhões. A gente está falando, acho que é do maior programa de Até nesses moldes, de doação, né? não é? E que todo mundo liga e vota, independentemente do clube. Vota não, né? Doa. Uhum. Assim, no último ano, o Criança Esperança conseguiu juntar 13 milhões. Então, você juntar 700 milhões é muito dinheiro. Você quer acrescentar, Vlad? Sim, e o Criança Esperança, assim como o Teleton, a gente tem grandes doações de empresas gigantescas, que têm um poderio financeiro gigantesco também para poder conseguir, né, complementar esse montante. Em relação ao Corinthians, será que eles conseguiriam também mobilizar outras empresas, pessoas jurídicas no caso, que colocariam em qual contrapartida esse dinheiro? Tem essas questões também, porque só colocando a população, os torcedores, precisariam de um valor bem alto, comparando assim que o torcedor do Corinthians vai chutando baixo 30 milhões de torcedores. Imagina se todos doassem um valor, a gente sabe que infelizmente a situação no Brasil não é essa, quanto será que ficaria para cada pessoa e todo mundo doando, né, Bruno? Não é responsabilidade do torcedor. Não é. Mas se ele conseguir juntar 70, 100, 200, já vai ajudar o clube. Coisa também. É muita coisa. 200 milhões é muita coisa. É só para o torcedor não, sei lá, de repente não se frustrar, porque 700 é muito. Talvez se estabelecesse, em um ano a gente quer tanto, estabelecer uma meta menor, talvez seja psicologicamente até mais positivo. E tentando bater metas. Posso pular essa? Porque assim, isso não é um problema do torcedor, né? Não é uma responsabilidade do torcedor. Ele já investe tanto no clube, né? Investe o ingresso não tá nada barato. Emocionalmente, em ingresso, camisa e tudo mais. Mas é uma ação orgânica, né? Assim, que eu não acho que a pessoa que está com dificuldade de viver, que ela tem que ajudar a pagar, mas cada um com seus problemas. Por isso essa prioridade, minha né? aqui. O que você acha, Dona? Você daria uma parte do seu salário para ajudar a quitar as dívidas do seu clube? Dependendo da situação. O Atlético, vai, Mário. O Atlético quer ir lá para a Libertadores, como a gente viu o presidente falando. E aí? Esse seu rico dinheirinho. O Atlético Clube, ele é bem gerido. Então, ele tem, através de uma SAF, pelo menos até esse momento, tá? Não queima minha língua. Tem sido bem gerido, então não tem necessitado. A gente gostaria que essa fosse a realidade do Corinthians e de tantos outros. Sim. Que não necessariamente precisasse chegar nesse ponto. Mas não é essa a realidade, Dona. Sim. É uma manifestação de amor, já aconteceu em outros cenários no futebol brasileiro. Vou lembrar daquela, torcedores do Vasco fizeram também uma vaquinha para ajudar na construção do CT, né? Eu acho que, eu estou muito com o Mar, assim, esse não deveria ser um problema solucionado por uma torcida tão fiel. Um caso muito maior. A diretoria aceita esse tipo de vaquinha, dá o ok, né? Até eu acho que por uma questão política ali para ter uma proximidade com a Gaviões. Acho que faz parte do jogo. Mas não deveria ser um problema para o torcedor corintiano
Ter que lidar, né? Ter que lidar e ter que solucionar na E minha a visão. torcida que lota estádio todo ano. Toda hora. Tem toda a hora. matéria, a matéria tá aqui na Folha de São Paulo, o Andrés falando que ia pagar em 5 anos. Mas que se tudo desse errado, em 12 anos estava pago. 12 anos bateu agora. Tudo deu errado, então. Não, nem assim, né? Nem isso. Pior, né? Porque se tudo desse errado, em 12 Ainda anos estaria assim- pago. Ô, Vlad, boa sequência de trabalho pra você, tá? Boa sexta-feira. Obrigado para vocês também. Um grande abraço para o pessoal também que está ligado nos canais ESPN. Vamos lá, pessoal. Corinthians manterá Esporte das Sortes no uniforme após mudança da CBF. O contrato do clube com a casa de apostas é válido até o fim de 2026 e prevê o pagamento de 309 milhões de reais. É um dos pagamentos mais vultuosos aí do futebol brasileiro quando se trata de patrocinadora master. Depois da Vaidbet, toda aquela confusão, chegou aí a Esporte da Sorte, é uma empresa bem conceituada até no mercado, porém aconteceu esse imbróglio todo aí envolvendo o governo federal e a autorização para a casa de apostas Esporte da Sorte de estar atuando em âmbito nacional. O processo vai continuar rolando, pessoal. Se a Esporte da Sorte não conseguir, ela vai ser obrigada a se retirar do país. Porém, é uma certeza absoluta que ela vai continuar operando no Brasil pelo menos até dezembro desse ano. Então temos aí mais de 2 meses e meio para a casa estar se regularizando. Existe uma série de requisitos aí para a casa conseguir essa regulamentação diante a Anatel, diante a Casa da Fazenda, o governo federal. Fato é que a casa conseguiu operar pela Loterd, que é a instituição do estado do Rio de Janeiro, de casa de apostas. A Loterd, ela formalizou e autorizou a casa de apostas a atuar pelo estado do Rio de Janeiro, então o Corinthians conseguiu essa brecha via estado Rio para poder estar estampando aí o nome da casa de apostas como patrocinadora master. Muito provavelmente a casa vai conseguir, porque tem tempo hábil, então vai conseguir estar efetivando essa autorização em âmbito nacional. Beleza, pessoal? Vamos lá. Mais abaixo aqui, olha aí o dia da apresentação da Esporte da Sorte, um valor bastante grande, aí, 309 milhões, mas vale ressaltar que a casa paga aí pelo menos 80% aí do valor do Memphis Depay, que é o jogador midiático que o Corinthians havia prometido à torcida. Trecho do documento enviado ao Corinthians. Ou melhor, vamos lá, pronunciamento oficial do Corinthians sobre a parceria com a Esporte da Sorte. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que, nos termos da legislação em vigor, será autorizado a seguir com a exposição da marca Esporte da Sorte conforme o contrato atual, que segue sendo integralmente cumprido pelas partes. Então, essa é uma coisa que vale ressaltar. A casa de apostas Esporte da Sorte, ao contrário da antecessora, vem cumprindo pontualmente todos os requisitos, todos os pagamentos. Inclusive, já foi feito o primeiro pagamento ao jogador holandês Memphis Depay, né, no valor aí de 3 milhões e meio, contando luvas e etc. Ele já foi pago. E as demais parcelas também com o patrocinadora Master até esse momento foram pagas todas pontualmente. Então, o clube está amparado também por uma decisão judicial obtida pela parceira, que está sob segredo de justiça, ratificando a autorização para a publicidade da marca. Então, não só o Corinthians, como também outros clubes que têm a Esporte da Sorte como patrocinadora, que é o caso do Atlético, do Bahia e do Grêmio, do feminino do Palmeiras e algumas outras equipes da Série B. Então, todas elas vão poder continuar recebendo o dinheiro devido e estampando o nome da patrocinadora Esporte da Sorte como o master da camisa. No caso do Corinthians, a patrocinadora Master, que é a que investe a maior parte do dinheiro, está sendo responsável, como eu já disse, pela contratação do Memphis. E é a vida que segue. Agora a empresa tem mais tempo para estar regularizando e com certeza vai regularizar, e vamos continuar aí pelo menos até o final de 2026 com essa patrocinadora Master estampada na camisa do Corinthians. Beleza, pessoal?
Para você que não é inscrito no canal, se inscreve logo abaixo aí para estar recebendo notícias diárias do Todo-Poderoso Timão. Beleza? Curte, compartilha, comenta e vai Corinthians!